Bom pessoal, vamos mostrar agora no modelo MVC a funcionalidade Control, como ela vai funcionar interligando a conexão entre tabela e View, as telas do sistema. Aqui nós já temos aqui a conexão com o banco de dados, como você pode ver, uma conexão já pronta aqui, conectando com o banco de dados MySQL. Temos também já o banco de dados MySQL de nome SCEDB com a tabela Descent dentro dele, e vamos fazer justamente a conexão entre essa tabela e a tela, que vai ser a View, que faz a comunicação com o usuário. Para isso, nós vamos criar uma classe, já que a classe conexão está pronta, a classe salvar. Bom, primeiro a gente vai colocar o pacote a qual essa classe pertence. Como você pode ver, está aqui ó, o pacote do qual a classe pertence, que é o pacote interface. Depois vamos importar algumas funcionalidades do Java para permitir a inserção dos dados digitados pelo usuário na tabela cliente ou na tabela Descent. Então eu importei aqui o SQL Statement, estou importando também aqui o JOptionPane, estou importando aqui o JavaSwing, o JPanel, e estou agora criando a classe salvar. A classe do tipo salvar sendo criada, está aqui a classe salvar. Abro a classe e começo a digitar aqui então o que vai conter dentro dessa classe. Bom, aqui eu tenho uma funcionalidade que é para limpar a tela toda vez que inserir um dado. É inserido um dado e a tela vai ser limpa, para que permita que esse dado seja novamente inserido novos dados nessa tabela. Então eu tenho aqui a função limpar. Eu estou instanciando aqui uma classe do tipo limpar, certo? Para poder utilizar a sua funcionalidade na classe salvar. Em seguida, eu estou criando aqui agora um método do tipo público, que não retorna absolutamente nada, retorna vazio, nomeado com o nome salvar Descent. Esse método vai conter alguns parâmetros esses que vai fazer a interligação entre a classe salvar e a interface que se comunica com o usuário. Então a gente tem aqui alguns campos, como vocês podem ver, sendo criados, os campos e seus dados. Dentro de um try-catch agora vamos começar a colocar a codificação. Codificação essa que vai fazer a função de inserção dentro da tabela. Observe que eu crio aqui uma variável str salvar do tipo string, e essa variável vai ter a função de receber a instrução para manipulação da tabela. Então str salvar insert into, como podem ver, eu tenho aqui a função insert into. Esse é um padrão do SQL. Em seguida eu informo a tabela que eu vou utilizar, a tabela a qual vai receber os dados, no caso a tabela Descent. Abre-se o parêntese para dentro do parêntese indicar os campos da tabela que vai receber os valores, os dados. Então eu tenho o DTCAD, que é a data do cadastro. Eu tenho o Descent, que vai receber o nome do Descent, como vocês podem ver. Eu tenho também o sexo, a cor, a data de nascimento, o nome do pai e o nome da mãe. Esses são os campos ou as colunas da tabela que vai receber os dados informados na tela cadastro de Descent, e vai armazenar no banco de dados, ok? Em seguida passamos agora os valores. Quem vai fornecer os valores para essa tabela? Notem que aqui ó, os parâmetros que foram inseridos aqui no escopo do método salvar Descent começa a fazer sentido. Por exemplo, o DTCAD ó, ele vai fornecer aqui o valor para o DT_CAD.
que é a coluna que está lá no banco de dados. Em seguida vamos indicando os outros campos. Temos também aqui o nome, que também está aqui em cima, a variável nome, que vai informar o valor para a coluna discente lá no banco de dados. Temos também aqui a variável SX, que vai fornecer o valor para a coluna sexo. Temos também aqui a variável CR, que fornece o valor para a coluna cor no banco de dados. Temos a variável DT_NAS, que fornece o valor para DT_NAS, que é coluna também do banco de dados. Temos a variável pai, que fornece valor para pai no banco de dados. E temos a variável mãe, que fornece valores para a coluna mãe no banco de dados. Bom, feito isso, a gente pode agora criar um novo objeto de conexão. Ou seja, vamos instanciar a variável conexão para abrir a conexão ao banco de dados, permitindo assim a manipulação da tabela. Então instanciei aqui o objeto conexão, instanciei a conexão para a variável CNN e criei com isso uma nova conexão. Agora eu posso, através desse método, ter acesso aos métodos públicos da classe conexão. Então eu tenho aqui, ó, CNN, que é o objeto instanciado, que a gente acabou de instanciar aqui em cima, e eu chamo o método conectar, que pertence à classe conexão. A classe conexão tem o método conectar, é um método público que vai fornecer a conexão para a classe salvar, manipular a tabela dentro do banco de dados. Bom, em seguida a gente vai criar um novo objeto também do tipo StateMate para manipular a tabela. Esse objeto é quem vai ser o responsável pela manipulação da tabela. Criamos então a variável do tipo StateMate, nomeada de const_tt, uma abreviação de StateMate. Conectamos esse objeto agora à tabela, que é o banco de dados. A gente invocou aqui o objeto ao banco de dados para fazer a manipulação através do método getConnection. Eu estou pegando a conexão através do método público permitido lá pela a classe conexão, que está aqui, ó, permitindo com isso eu ter acesso à minha variável connection, o com, e com isso eu posso criar um objeto do tipo StateMate. Bom, dando seguimento, agora nós vamos manipular o banco de dados. A manipulação da tabela vai ser com uma instrução determinada. Eu estou atualizando a tabela através da função executeUpdate e com isso invocando o método inserido na variável strSalvar. Após isso, eu vou utilizar o JOptionPane para retornar uma mensagem ao usuário informando que o cadastro foi realizado com sucesso, dando assim um feedback ao usuário sobre a utilização do método. Bom, após isso vamos chamar a classe limpar para limpar o formulário e com isso permitir ao usuário utilizar novamente a tela para fazer novos cadastros. Ok? Tá aqui, ó, limpando aí os objetos através do código limpar. Então eu tenho o JOptionPane aqui que confirma ao usuário que o cadastro foi realizado com sucesso. Em seguida eu tenho aqui o objeto limpar, que foi instanciado em LMP, e invocado então o método de limpar e de limpar como as combos box contida nessa tela. Depois criamos o catch para podermos tratar alguma exceção, caso venha a existir. E mais uma vez utilizamos o objeto JOptionPane para retornar ao usuário a mensagem de erro, caso ela aconteça. Ok? Bom, da classe salvar está pronta. Com essa classe aqui agora nós já podemos inserir
os dados na tabela. Mas quem vai fornecer os dados na tabela? Quem vai fornecer esses dados são as telas, ou a tela de cadastro. Está aqui a tela de cadastro. Observe que aqui eu tenho a função. Vamos exibir aqui a tela para você ver como é que ficou a tela de cadastro. Essa tela já existia, não foi criada. Está aqui a tela de cadastro, o projeto. Você vê que a gente tem o campo aluno, o campo data de nascimento, cor, sexo, nome de pai, nome de mãe e responsável. E logo acima temos os botões. O botão salvar, o botão limpar e o botão sair. Que já já nós veremos isso aí funcionando. Bom, o que é interessante agora aqui é fazer justamente a conexão agora entre o banco de dados com essa tela através da classe salvar que acabamos de criar. Olha só aqui. Aqui eu tenho aqui um try catch novamente inserido. Temos aqui um objeto de formatação de data para formatar a data de cadastro e para formatar a data de nascimento informada pelo usuário. Instanciamos então a função salvar na variável slv e criamos um novo objeto salvar. Bom, aqui ó, eu estou agora invocando através da variável slv que está recebendo no objeto salvar o método salvar discentes que criamos há poucos instantes na classe salvar. Está aqui a classe salvar e está aqui o método que nós criamos, que é salvar discentes. Olha só, notem que só fazemos aqui agora é passar os valores para os parâmetros que foram criados na variável salvar. A variável salvar tem os seus parâmetros: string, dt card, string nome, string sexo. E agora nós vamos só passar esses valores para esse instanciamento. Então eu passo aqui o valor da data do cadastro, já formatada pelo código acima de formatação. Passamos aqui o valor do texto, do JText aluno para o nome aluno. O J como box sexo fornece o valor para o sexo. O J combo cor fornece o valor para a cor. O J get data vai formatar a data de nascimento do usuário. O JText pai fornece o nome do pai e o JText mãe fornece o nome da mãe. Vamos colocar aqui JText mãe. Ver aqui se ficou certo. JText mãe está aqui. Perfeito. Bom, agora que nós já fizemos esse padrão, fechamos o código através de um cat para tratamento de exceção, onde invocamos o JOptionPage novamente para exibir ao usuário caso exista alguma mensagem de erro. Bom, feito isso aí, a gente já pode testar o nosso projeto, podemos testar nosso código e ver se vai dar certo, se vai funcionar realmente isso que a gente fez. Vamos aqui chamar o formulário principal a executar. Executar agora, a gente pode aqui através do menu chamar a tela de cadastro. Olha que maravilha, bonitinho funcionando. Podemos inserir então aqui os valores. Nome do aluno, data de nascimento, vamos botar aqui uma data qualquer, cor, sexo, o nome do pai, nome da mãe e o responsável. No caso aqui vamos colocar o meu pai. Pronto. Agora podemos testar o nosso método através do botão salvar. Clicamos, o cadastro foi realizado com sucesso, a mensagem foi retornada aqui para o usuário. Agora a gente vai só conferir no banco se isso realmente aconteceu. Vamos aqui atualizar. Vamos ver aqui os dados. Olha aqui, informado, data de cadastro 1/12/2014. O nome do discente Diego, o sexo masculino, a cor amarela,
a data de nascimento, o nome do pai, o nome da mãe. Bom, como podemos observar, o código funcionou perfeitamente bem. Ou seja, a sua conexão entre o banco de dados e a tela do usuário está perfeita, podendo assim ser utilizada por qualquer usuário que quiser inserir dados no banco de dados. E isso faz parte do bloco de controle do MVC. Um abraço a todos e até a próxima.